Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. For the wise man, they were Hebrews. They wasn't really Indian astronomers. They were Hebrews because they were up there in that country studying astronomy to finish their education. Notaram quão vívido foi o sinal para os magos? Eles olharam. Eles eram hebreus. Eles não eram realmente astrônomos indianos. Eram hebreus, porque eles estavam lá, naquele país, estudando astronomia, para concluir sua instrução. And when they looked towards Jerusalem, and knowing that they saw those three stars from each one of their birth path, of Ham, Shem, and Japheth, of which race they come from each, and they seen them stars in their birth path, that was a sign to them that when those stars were in line, the Messiah was on earth. E quando olharam em direção a Jerusalém e, sabendo que viram aquelas 3 estrelas de cada um de seus caminhos de nascimento, de Cão, Sem e Jafé, de cuja raça eles vieram, cada um, e eles viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Isso foi um sinal para eles de que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Oh, my! No wonder they came. Where is He? Where is He that's born King of the Jews? We saw His star in the east and have come to worship Him. Where is He? Oh, que coisa! Não é de admirar que eles tenham vindo. Onde está Ele? Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está Ele? They know that infant Messiah was laying somewhere because God gave them a sign of the time. That God and man were uniting together. What a unity when God united Himself in a human body. Eles sabiam que aquele menino Messias estava deitado em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam se unindo. Que unidade! Quando Deus se uniu em um corpo humano. The principle, the greatest of all the unitings that ever was done was when God united with man and left
his great strain of being God and stretched forth his tent and tough in humanity and become one of them. You read unity. That brought peace between God and man forever. How thankful we are. A principal, a maior de todas as uniões que já se fez, foi quando Deus se uniu ao homem e deixou sua grande natureza como Deus e armou sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles para redimi-los. Unidade. Isso fez o quê? Isso trouxe a paz entre Deus e o homem para sempre. Quão gratos estamos! And signs was not sent. Now just think, every man and all the astronomers, the people them days, their clocks was the stars. There was a watchman went up on top of the tower, and he would get up there and watch, and he seen when a certain stars was in certain constellations as they were passing, he knew what time it was. E os sinais não foram enviados. Agora imaginem só, todo homem e todos os astrônomos, pessoas naqueles dias, o relógio delas eram as estrelas. Havia um vigia que subia ao topo da torre, e ele subia lá e vigiava. E ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações. Enquanto passavam, ele sabia que horas eram. Remember in the scripture, well, what time is it, watchman? And the watchman come back and told him what hour it was. See, they kept time by the stars. Lembram-se na escritura, que horas são, guarda? E o guarda voltou e lhe disse em que hora estava. Vejam, eles viam a hora pelas estrelas. Now, isn't it strange that these stars were exactly in line for three men and nobody else saw it? Just exactly in line. Agora, não é estranho que essas estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais tenha visto. Está vendo? Exatamente em linha. Now, you can be so in line with the Scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, 3 men were also united at the same time. Agora, você pode estar bem em linha com a Escritura. Está vendo? Quando aquelas estrelas se puseram em unidade, uniram-se nessa constelação, 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. And you can be so united with God in His Word until these things become realities and you can see them and know that they're true. See? The sign of the time. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra que essas coisas se tornam realidades e você pode vê-las e saber que são verdadeiras. Está vendo? O sinal do tempo. You might look at old time and say, oh, nonsense, but to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word, and here it is. Then it's absolutely life, Brother Pat. When you see this sign, unite with the believer, and that's who I'm addressing this to, is the believer. For the unbeliever never see it. Você pode deixar de notar isso, dizer, bobagem. Mas para você não é bobagem. Para você está unido com a palavra e aqui está. Então é com toda a certeza luz, irmão Pat, quando você vê este sinal se unir com o crente. E esse é a quem estou dirigindo isso, é ao crente, pois o incrédulo nunca vê isso. And what a rebuke it would be if he is on earth today to many of our clergy today who cannot read this sign. The signs that we're reading daily here at the tabernacle and seeing the things that others are reading it and seeing the handwriting on the wall, and yet many just ignore it, don't even see it at all. There's nothing to them at all. They don't notice it. E que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje, para muitos de nossos ministros hoje que não conseguem ler esse sinal, os sinais que estamos lendo diariamente aqui no tabernáculo e vendo as coisas. E outros estão lendo isso e vendo a escritura na parede. E ainda assim, muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles, eles não percebem. Now, notice that in this,
So he pointed out national signs. Now, when they asked him about this, they wanted signs, and he gave them signs that happened. Agora, notem quanto a isto, que ele mencionou sinais nacionais. Agora, quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais. E ele lhes deu sinais que aconteceram. And they wanted to know when would be the end of the world, what would be the sign of the end. And he pointed them in many places through the Scripture about national signs, about heavenly signs in the heavens, and earthly signs. He gave them signs, 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 just constantly signs. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal no fim. E ele lhes indicou muitos lugares ao longo da Escritura acerca de sinais nacionais, acerca de sinal celestial nos céus e sinal terrestre. Ele lhes deu sinais, sinais, constantemente um sinal. And when he told them there in one place about a national sign, he said, when you see the nations, begin to gather around Jerusalem, then we know that the time of their trouble was at hand. When you see Jerusalem compassed about with armies. E quando ele lhes disse lá em certo lugar sobre um sinal nacional, ele disse, quando virdes as nações, vejam, começarem a se reunir em torno de Jerusalém, vejam, então saberemos que o tempo da sua angústia está próximo, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Now, before that they could do this, the world had to unite. Titus, this great Roman general, had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city. Agora, antes que pudessem fazer isso, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir, depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade. First, there had to be a uniting of God's people, so-called, against the Word of God, before that the nation could unite itself against God's people. See, the unity, the uniting together. Primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Vejam, a unidade, a união unindo-se. I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down and flash signals and everything of the women, how they do, and the man, how they do, and the churches, how they do. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando essas luzes vermelhas e sinais intermitentes e tudo mais, das mulheres como agem, e os homens como agem, e as igrejas como agem. Showing to this little group with all my heart that I believe that we're lining in the line of God's Word in this great prophetic hour just before the coming of the Lord Jesus. Amen. Uniting together and getting ready. Mostrando a este pequeno grupo de todo o coração que creio que estamos nos alinhando com a linha da palavra de Deus nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Now, you see, before Titus united the nations, his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they would not believe Jesus to be the Messiah. Agora, vejam, antes de Tito unir as nações de seus exércitos, Israel se uniu e se coligou, que eles não creriam que Jesus era o Messias. They rejected him and turned him out and crucified him. And then when they rejected
the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it. Eles o rejeitaram e o expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles se uniram para fazê-lo. Now hold that in mind. Uniting themselves together to reject the message of the hour. Amen. They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in. Agora tenham isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazê-lo. E então, quando o fizeram, então o sinal nacional veio. The nations began to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, pinned those people in there now, and they starved to death. As nações começaram a se unir, e Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém e encurralou aquelas pessoas lá dentro, então. E elas morreram de fome. They eat the bark from the trees, Josephus, the great historian, tells us, and they eat the grass off the ground. They even boil one another's children and eat it. See? That they were mad people. Eles comeram a casca das árvores, Joséfo, o grande historiador, nos diz. E comeram a grama do chão, até mesmo cozeram os filhos uns dos outros e os comeram. Vejam, como se fossem gente louca. And then when finally Titus, he was sitting back up on the hills around Jerusalem there, and those people there thought they were doing the will of God. When they saw these armies marching in, they had refused to hear that great Master, Lord Jesus, tell them that. E então, quando finalmente Tito, ele estava atrás, nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus quando viram aqueles exércitos chegarem marchando. Eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. It wasn't one of them Christians caught in there. For they saw the sign and moved. See? They said, let them that's on the housetop come not down, let him that's in the field go back, get not his coat, but flee into Judea and pray that your flight be not in the wintertime or on the Sabbath. Não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Estão vendo? Disseram, quem estiver no telhado, não desça, nem quem estiver no campo, volte. Não busque sua túnica, mas fujam para a Judéia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Because in the wintertime the hills would be full of snow, and on the Sabbath day the doors is closed, the gate, and they'd be caught in that condition. See, we want to get on that pretty soon about how God does those things if the Lord willing. Porque no inverno as colinas estariam cheias de neve, e no dia do sábado as portas estariam fechadas, o portão, e eles seriam pegos naquela condição. Estão vendo? Queremos chegar a isso em breve, sobre como Deus faz essas coisas, se o Senhor quiser. They prayed that would be that, not be that way. Jesus told them to pray for that. And they never caught one of them in there. They were gone. Because they looked at the sign and they were gone. That's all there was to it. Notem agora, eles oraram para que não fosse dessa maneira. Jesus lhes disse para orar por isso e não pegaram nenhum deles lá dentro. Eles foram embora porque olharam para o sinal e foram embora. Isso é tudo que houve. Oh, how the churches today ought to see the sign of the time that we're living in. Free as hard as you can to Calvary for life. Not to some church, but to Jesus Christ. Oh, como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Unite yourself with Him, and not with some organization or some church creed. Unite with Christ. Be sure that's Him. You can't just pick anything. You've got to be positive that it's Him. What a time of union. Una-se com Ele e não com alguma organização ou algum credo da igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele.
Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa. Tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união! Now we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and drawed themselves a league and made an motion among them that if any persons receive Jesus as a prophet, that they would be excommunicated from the church. Agora verificamos que eles rejeitaram o Messias e então se uniram e criaram uma liga e fizeram uma proposta entre eles que se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, elas seriam excomungadas da igreja. Remember the blind boy that was set with blinded eyes and the disciple said, who's sinned, him or his father or his mother? And Jesus said, in this case, neither, but that the works of God might be done, made known. Yeah. Lembram-se do rapaz cego que se achava com os olhos cegados e os discípulos disseram, quem pecou? Ele ou seu pai, sua mãe? E Jesus disse, neste caso, nenhum deles, mas para que as obras de Deus pudessem ser feitas, dadas a conhecer. And remember, they said that the father and mother could not say, they said they know this is our son, but we don't know how he was healed. Because the Jews had said that any person that confessed him to be the prophet, that they would be excommunicated. E lembrem-se, eles disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram, eles sabem que este é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado. Porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. But see, the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, it's a strange thing to me that you don't know where this man come from, and yet he gave me eyesight. Mas vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. E ele disse, agora é uma coisa estranha para mim que vós não saibais de onde esse homem veio, e ainda assim ele me dê a visão. Now he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed and well, and he could tell it because he had no strings tied to him from anywhere. He was the one the works was done on. And he certainly saw it for his first time in his life. Estão vendo? Agora, ele podia dizer isso. Vejam, essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado e, bem, ele podia dizer porque não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas e ele certamente viu pela primeira vez na vida. Now, the Jews united themselves against Jesus and against his messiahship and his messiah message. We see the same thing now happening. Yeah. Just the same thing. Agora, os judeus se uniram contra Jesus e contra seu messianato e sua mensagem messiânica. Vemos a mesma coisa acontecendo agora, exatamente a mesma coisa. Communism is uniting to destroy the church. And the only way that is after the church has united itself in the council of churches, the world council of churches, to deny and to destroy the message, the word. Amen. O comunismo está se unindo para destruir a igreja, e a única maneira que isso é depois que a igreja se une também no concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. They have turned down the word. The churches have. They cannot accept it because it's against their denominational creed. Elas rejeitaram a palavra. As igrejas rejeitaram. Elas não podem aceitá-la porque é contra seu credo denominacional. No matter how many pillars of fire would hang in the midst of people, or how many people how many things would be foretold and happening, all the great signs that he promised of the last days, they cannot do it. Não importa quantas colunas de fogo pairassem no meio do povo, ou quantas coisas fossem preditas e acontecessem, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Therefore, they are uniting themselves now. And your pastor here, and many can tell you, is reading
that they had the ecumenical movement of the world, and there's a Lutheran minister over it. Portanto, elas estão se unindo agora, e seu pastor aqui e muitos podem lhe dizer que estão lendo que eles têm um movimento ecumênico do mundo e há um ministro luterano acima disso. That if there comes a disaster would happen in this neighborhood here, if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church, and they can use it for a storeroom. Isso, se houver um desastre acontecer neste bairro aqui, se não estivermos unidos com esse movimento ecumênico, então nossa igreja não poderá mais ser igreja, e poderão usá-la como depósito. Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt and try to minister to him any spiritual blessing, we could be shot for it. Yes, very much. Exactly right. Ou se um de nós, irmãos, visse alguém morrendo ou ferido e tentasse ministrar a ele qualquer bênção espiritual, nós poderíamos ser fuzilados por isso. Exatamente isso. We can be given 10 years in a federal prison for ministering anything because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast? See? Podemos pegar 10 anos na prisão federal por ministrar qualquer coisa, porque não somos membros desse movimento ecumênico. Não estão vendo a marca da besta? Estão vendo? Estão vendo? Now we see this uniting time coming. See? Now, and then the church has united itself against the message. Yeah. And then when it does that, the nations are uniting themselves in communism to destroy the church again. Just exactly what it did in the first place. Amen. It repeats itself right back again. Agora vemos esse tempo de união chegando. Estão vendo? Agora observem. E então a igreja se uniu contra a mensagem. E então, enquanto isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja, exatamente como fez no início. Estão vendo? Isso se repete tudo de novo. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so